Graça e paz, tudo bem? Que bom te encontrar aqui na nossa aula no curso Conhecendo Mais a Igreja. As últimas aulas foram imprescindíveis para a gente entender um pouquinho da igreja que o Senhor nos plantou, o lugar onde Ele tem nos permitido crescer, ser cuidados e onde nós também podemos servir. Hoje eu quero dar continuidade ao assunto da nossa semana passada, quando nós demos uma introdução falando a respeito de uma igreja com propósitos. E eu quero falar a você a respeito dos 5 propósitos da igreja. Hoje, como esse tema é grande, a gente não vai falar exatamente dos 5 propósitos. Nós vamos começar o assunto 5 propósitos e vamos dar continuidade na próxima aula, tá bom? Então a gente vai até a metade e vai dar continuidade na próxima aula. Mas antes de qualquer coisa, eu quero ter um tempo de oração junto com você, para que essa aula não seja apenas conhecimento, mas seja aprofundamento em Deus, diante dos propósitos que Ele tem para nós. Vamos orar juntos? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pelo privilégio de ter essa aula, o privilégio de fazer esse curso e o privilégio, Senhor, de poder mergulhar mais em Ti e no conhecimento da igreja, da comunidade que o Senhor nos plantou. Queremos Te servir melhor, queremos servir a igreja também que o Senhor nos plantou. Então nos dirige, nos capacita, abre nossos ouvidos, nossos olhos e o nosso entendimento nessa aula. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. De imediato, te peço perdão pela minha voz aí um pouco fanha, né? Não é coronavírus, mas eu fiquei um pouco resfriado nesses dias e aí a voz está falhando um pouquinho, mas vou dar um aham aqui, acho que vai ficar melhor. Sem crise. Vamos lá. Bom, gente, nós vamos começar então falando a respeito desses 5 propósitos, né? Mas na semana passada, ou na nossa aula passada, nós falamos a respeito de ser uma igreja com propósito. Isso nos ajuda a identificar o motivo, ou para o que nós fomos criados e para que nós existimos como igreja. A igreja precisa ser uma igreja movida por propósitos de Deus. Ela não pode ser movida por programações, por eventos, por aquilo que move a classe maior da igreja, né, ou um grupo de pessoas seleto. A igreja precisa ser movida pelos propósitos de Deus. E hoje, de fato, nós vamos falar então quais são esses propósitos. Eu quero começar com o slide que vai aparecer ao lado, a respeito do primeiro propósito de Deus para a sua igreja e para nós como igreja. Antes de mais nada, nós vamos falar os 5 propósitos. Quero rever junto com você. Adoração, comunhão, discipulado, ministério e missões. Faça com uma das suas mãos assim e a gente aprende e guarda juntos. Adoração, comunhão, discipulado, ministério e missões, tá bom? Não se esqueça. Vamos então seguir e falar a respeito desses propósitos, cada um deles. O primeiro propósito é o propósito da adoração. A base bíblica está em Salmos 42, versículo 8, que diz assim: conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção, e a minha oração ao Deus que me dá vida. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Então, vamos seguir. Adoração, meu irmão, minha irmã, é o primeiro propósito de Deus para a nossa vida. No próximo slide, nós vamos ver, então, alguns princípios da adoração, que é esse primeiro propósito. Vamos lá. Primeiro princípio, fomos criados para o prazer de Deus, para trazer prazer ao Senhor. Segundo princípio, fomos criados para fazer Deus sorrir. Não é para ser uma vida engraçada, mas para dar alegria, para dar prazer, para trazer sorriso ao Senhor. É o princípio da nossa adoração. Adoração, o terceiro, é relacionamento. Nós nos relacionamos para trazer alegria, prazer ao Senhor, para desenvolver com Ele uma verdadeira amizade. Quarto, estar em coletividade é uma das maneiras de adorar ao Senhor. Vamos avançar? Quinto, adorar é responder ao amor de Deus. Então, vamos lá mais um.
A razão da sua existência é adorar a Deus. A palavra então nos diz que nós fomos criados pelo Senhor desde o Éden para um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com o próprio Deus é adoração. Enquanto nós nos relacionamos para trazer alegria, para fazer Deus sorrir, para dar prazer ao Senhor. Deus não precisa da nossa reciprocidade. O que Deus quer é o nosso coração. Não são as nossas atitudes, aquilo que fazemos, que de fato chama a atenção de Deus, como se Deus estivesse carente, precisando de relacionar-se conosco. Mas é parte da nossa essência, da nossa existência. Nós nascemos para isso, então precisamos nos relacionar para adorar a Deus. Primeira coisa, então, é que a adoração não é música. Adoração e até louvor não são música. Adoração e louvor podem ser expressos através de música, mas a adoração significa se relacionar com Deus por aquilo que Ele é. Ele é Senhor, e fazendo ou não, Ele continua sendo Deus. Quando nós louvamos a Deus, nós estamos elogiando a Deus por aquilo que Ele faz. Mas quando nós nós adoramos pelo reconhecimento de que Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Então, tudo o que vivemos e fazemos precisa ser para estabelecer esse vínculo com Deus, esse relacionamento, e isso é a adoração. O texto de Mateus, capítulo 22, versículo 37 ao 38, diz assim a palavra do Senhor: Ame o Senhor seu Deus, este é o primeiro e maior mandamento. Então, amar a Deus, relacionando-se com Ele, é o primeiro mandamento. Adorando a Deus, cumprindo esse propósito, nós estamos cumprindo o primeiro mandamento do Senhor para nós. Ok? Vamos seguir mais adiante? O primeiro propósito de vida é adorar a Deus. A adoração é a minha resposta ao amor de Deus. Meu irmão, minha irmã, esse é o nosso primeiro propósito de vida. Tudo tem que vir depois. Adorar a Deus precisa ser prioridade na nossa vida. Deus quer que você o ame. Adoração é amar a Deus. Então Deus quer que você o ame de 3 formas: intelectualmente, com a sua mente, entendendo a palavra, conhecendo o Senhor, assim podemos amá-lo com a nossa mente. Deus quer que você o ame apaixonadamente, com o seu coração. Significa colocar o seu coração diante do Senhor, abrir totalmente os seus sentimentos para Ele, abrir totalmente o seu coração para Ele. E terceiro, de modo prático, Deus quer que eu o ame, ou que você o ame, de forma prática, de modo prático, com todas as suas forças, diz respeito às suas intenções, diz respeito à maneira como você vive, à maneira como você emprega os seus esforços. Isso também precisa revelar o seu amor pelo Senhor. O que realmente é a adoração? Outra pergunta: para que serve a sua adoração? Adoração é oferecer-se a Deus de forma completa, é uma entrega a Deus. Então, adoração é entregar-se a Deus, é devolver, ou desenvolver um estilo de vida de rendição a Deus. O que Deus anseia receber de nós, a adoração que Deus está buscando em nós é uma entrega absoluta, é oferecer-se, é ofertar a nossa vida por completo e tudo aquilo que a gente tem ao Senhor. É desenvolver, então, um estilo de vida de rendição. Rendição significa estar prostrado, reconhecendo que Ele é Deus e que nós somos dependentes dEle como Senhor. Ok? Vamos em frente? O que é realmente adoração e para que serve a sua adoração? A sua adoração e o seu louvor precisam ser oferta e não colheita. Há muitas pessoas que, especialmente nos momentos de canções, querem expressar a sua adoração ou o seu louvor através de pedidos. Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, eu reivindico isso, eu invoco isso. Há momentos de oração de súplica.
há momentos de clamor ao Senhor, mas a adoração precisa ser voltada para Deus, precisa ser uma entrega, precisa ser oferta e não colheita, e não aquilo que nós recebemos do Senhor. Lembre-se, nós devemos adorá-lo pelo fato dele ser Deus. Ainda que ele não faça nada, não atenda nenhum dos nossos pedidos, ele continua sendo Deus. Mas podemos também louvá-lo, porque ele sempre trabalha em favor dos seus. Vamos mais um pouco à frente? Preste bem atenção, qual é o papel da adoração em uma igreja com propósitos? Trazendo para a nossa realidade, somos uma igreja com propósitos, então qual é o papel da adoração em uma igreja com propósitos? O primeiro, deve ser um meio de atrair pessoas sem igreja para perto de Deus. A adoração revela relacionamento, revela intimidade. Então, pessoas que não conhecem o Senhor, ao verem os filhos de Deus em adoração, elas devem ser estimuladas. Por isso que a adoração, através das canções, através de um momento no culto e em todas as expressões do culto, também é uma forma de pessoas que não conhecem a Jesus verem o relacionamento de Deus com os seus filhos e assim, através da adoração, serem atraídas à presença do Senhor, a se aproximar de Deus. Segunda coisa, é uma ferramenta que funciona orientada pelos dons espirituais e traz edificação para o corpo de Cristo. A adoração estabelece esse caminho com Deus, onde nós nos comunicamos com Deus e ouvimos também Deus falar conosco. Então somos, através dos dons espirituais, edificados pelo Senhor. É através da adoração o veículo que falamos com Deus e Ele nos responde com a palavra. Clamamos ao Senhor e Ele envia cura, libertação, e Ele trata o nosso coração, nossas emoções, nosso espiritual, nosso corpo físico. Então a adoração, através de dons espirituais, estabelece esse vínculo com o Senhor e edifica a igreja do Cristo, a igreja de Cristo. Bom, o culto em uma igreja com propósito, vamos ver como deve funcionar. Deve ser uma oferta exclusiva e integral ao Senhor. Um sacrifício vivo, como diz em Romanos capítulo 12, no versículo 1. Acontece através de uma linguagem de amor, como diz em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 14. O culto, então, como expressão da nossa adoração, ele é essa oferta exclusiva e integral ao Senhor. Ele tem uma linguagem de filhos com o Pai. Por isso é uma linguagem de amor, uma entrega absoluta, completa, perfeita. Por isso eu e você, quando cultuamos ao Senhor, seja na casa do Senhor, seja em casa, como temos feito nesses dias de quarentena, toda a oportunidade de cultuar a Deus não pode ser de qualquer forma, não pode ser para cumprir tabela, precisa ser uma oferta integral, exclusiva a Deus, precisa desenvolver uma linguagem de amor, precisa ser um momento de relacionamento, de maior intimidade com Deus. O culto deve ser uma celebração direcionada, o que significa dizer que nós temos um objetivo com o culto. Nós sempre iniciamos adorando a Deus, falando das grandezas de Deus, mas desenvolvemos isso aí durante o culto, né? Expressando a nossa gratidão por aquilo que Ele tem feito e aguardamos uma resposta do Senhor através da sua palavra. Então o culto é uma celebração direcionada, nós temos um alvo, um propósito, não estamos jogando palavras ao vento. Está havendo ali uma comunicação com Deus e aguardamos receber dele uma resposta. Ok? Vamos em frente? Ações importantes, né, no culto em uma igreja com propósito. Preste bem atenção. O que nós fazemos? Nós planejamos o culto com o público-alvo em mente. Ou seja, nós estamos num culto público da igreja, o culto é mais abrangente. Quais são as pessoas que vão fazer parte desse culto, né, e como nós vamos expressar essa nossa adoração? Se a gente vai fazer um culto com as crianças, a maneira de expressar precisa se comunicar também com a realidade das crianças, o mesmo com adolescentes, com jovens, com casais. Então, o público-alvo é importante, né? Segunda ação importante, fazemos o possível para o não crente vir
ao culto. Por isso, quando nós pensamos no público-alvo, ele precisa também ter uma linguagem que alcance pessoas que não são cristãs também. Por isso, nos nossos cultos, a gente não tem uma linguagem exclusiva para cristãos ou para religiosos. O nosso culto tem uma linguagem simples, a palavra tem uma linguagem simples para que qualquer pessoa seja conectada com Deus. Terceiro, nós melhoramos o ritmo e a fluência do culto. Quando nós pensamos nessas ações, nós pensamos também em melhorar o ritmo. O culto não pode ser não usando o termo de forma pejorativa, mas uma missa onde a gente começa e está tudo escrito, tudo que vai acontecer e as pessoas acompanham lendo. O culto flui de forma dinâmica. As pessoas que participam do culto, em cada momento do culto, elas estão conduzindo a igreja num processo de adoração, de relacionamento com Deus, e a gente vai percebendo mudanças no culto, mas elas não são bruscas, porque, afinal de contas, Deus é quem está conduzindo aquilo que Ele mesmo está recebendo também de nós. Ok? Vamos em frente? Mais ações importantes. Nos esforçamos para que o visitante se sinta confortável, seja ele cristão ou não, para que ele se sinta parte daquele contexto. Não apenas confortável na cadeira que ele se assenta, mas confortável no ambiente, para que ele se sinta incluído, para que ele se sinta parte daquilo que nós estamos fazendo juntos ao Senhor. Mantemos o espaço físico em bom estado de conservação. Isso faz parte, porque nada pode impedir a nossa adoração ao Senhor. Por isso, estar confortável, estar num ambiente limpo, ajuda nesse processo também. Isso vale também para os cultos que nós realizamos em casa. Quando você vai juntar a sua família para fazer um culto ao Senhor, organize a sua casa. Não fique de qualquer maneira. Nós temos falado isso. Quando você participa do culto à distância, o culto online, se arrume, tome o seu banho, como se você estivesse indo para a casa do Senhor. Isso faz toda a diferença e mostra para o Senhor que nós valorizamos a sua presença. Ok? Bom, temos buscado minimizar os anúncios da igreja. Isso é fato. Anúncios durante o culto, avisos durante o culto, muitas vezes quebram o ritmo da adoração, quebram a comunicação durante o culto. Então, nós temos buscado minimizar e temos usado a tecnologia para que a igreja se mantenha informada nas programações que temos desenvolvido. Ok? Evitamos movimentações no período do culto. Isso vale para o culto presencial, também quando nós estamos vivendo as experiências online. Nós entendemos que está acontecendo um relacionamento, uma conversa com Deus. E se nós simplesmente saímos, nos movimentamos, nós interrompemos aquela conversa. E quando nós estamos adorando, nós estamos falando com Deus. É como se deixássemos Deus sozinho. E durante a palavra, nós estamos ouvindo Deus. É como se saíssemos andando e não ouvíssemos aquilo que Deus tem para nós. Por isso, não se movimentar durante esse período pequeno, que é de 1h30, no máximo 2 horas de culto, é essencial para não quebrar o princípio da adoração e o processo da adoração. Ok? Bom, vamos ao nosso segundo propósito aqui. Falamos da adoração, que é o nosso primeiro propósito de vida. E vamos falar então da comunhão, o nosso segundo propósito de vida. Ok? Vamos em frente? Vivendo as estações de Deus, crescendo e multiplicando através do pastoreio. Bom, gente, comunhão é pastorear. Comunhão é cuidar do rebanho de Deus, cuidar da nossa família na fé. 1 Coríntios, no capítulo de número 12, também no versículo 12, diz assim: assim como o corpo é uma unidade, embora tenhamos muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. O apóstolo Paulo, então, ressalta que somos o corpo de Cristo. Somos muitos membros, mas formamos um só corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Vamos em frente. Desenvolvemos a comunhão através das nossas células, que têm se organizado por faixas etárias, e grupos de afinidade. A saber, eles são, primeiro grupo, juvenis, liderados sempre por adultos, por um casal de adultos, nós temos trabalhado assim. Jovens solteiros, células com jovens solteiros.
células com jovens casados, então são grupos por afinidade aqui, e também adultos, ok? Essas são as nossas formas de organizar melhor as nossas células, por faixas etárias ou por grupos de afinidade. Sabendo que as nossas células caminham por faixas etárias e por grupos de afinidade, nós podemos então saber que as nossas células têm um propósito de existência. Elas caminham segundo algo que nós chamamos de célula por estações. Nós vamos ver então as 4 estações, transformando numa verdadeira metáfora, onde nós comparamos as estações da vida às estações da célula. Vamos lá então ver que estações são essas. A primeira é a estação cultivo, depois a estação cuidado, crescimento e por fim a estação colheita. Essas 4 estações vão dar o caminho de crescimento do Senhor para as nossas células. Há um texto de Ezequiel, no capítulo 37, no versículo 26 e 27, que diz assim: na estação própria farei descer chuva, haverá chuvas de bênção, as árvores do campo produzirão o seu fruto, a terra produzirá a sua safra e as ovelhas estarão seguras. Esse texto então revela o propósito original de Deus dentro desse processo de comunhão para as nossas células. Vamos adiante e nós vamos ver como isso funciona. Quando falamos de igreja, destacamos 2 ambientes principais. O primeiro ambiente é o ambiente dos cultos, as nossas reuniões maiores, quando aquilo que nós chamamos de o corpo ou a grande célula se reúne. O segundo ambiente é o ambiente das nossas células. Esse sistema traz o equilíbrio e saúde para a igreja. Nós acreditamos que a igreja precisa ter, além das grandes reuniões, além dos cultos, ela precisa ter as nossas células. As células são pequenos organismos onde a igreja estabelece vínculos de verdadeira comunhão, família e amizade. Atos capítulo de número 5, versículo 42 diz: todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então, todos os dias, assim como diz a palavra, no templo e de casa em casa. É fundamental que a igreja se reúna nos lares, ok? Bom, como vivemos isso na prática? Além do texto que já lemos, o texto de Atos 20, versículo 20 diz: vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente, de casa em casa. Vamos adiante e vamos ver como isso acontece na prática. Bom, na prática, vivendo esse processo de comunhão que nós estamos através das nossas células e também através da igreja, vivendo as estações, o primeiro, você precisa cultivar as sementes que Deus lhe confiou. O cultivo é a estação do evangelismo. Você precisará de esforço para arar a terra e semear a semente. Significa, meu irmão, minha irmã, que nós somos chamados pelo Senhor a evangelizar, a falar do seu amor às pessoas, a falar que Deus pode transformar suas vidas e que Ele é a resposta que cada um deles e delas estão precisando e estão esperando. Então, cultivar é evangelizar. A primeira estação é a estação de muito evangelismo nas nossas células e também na nossa comunidade, na nossa igreja. Vamos adiante? Segunda coisa, tem a ver com a segunda estação. Você precisa cuidar dos brotos que Deus fez nascer. Oséias capítulo 14, versículo 6 diz: seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como a do cedro do Líbano. Então, meu irmão, minha irmã, o cuidado é a estação do ministério. É a estação onde nós vamos tratar as pessoas, tratar as suas feridas, cuidar, trazer para junto. Na prática, no dia a dia da célula, aqueles que vocês evangelizaram, aqueles que através da sua célula foram alcançados, você vai desenvolver amizade, vai trazer para junto, vai buscar em casa se necessário, vai ligar várias vezes, vai fortalecer na caminhada. Assim nós cuidamos, pastoreamos, desenvolvemos esse ministério dentro da nossa célula. Isso não é função apenas do líder da célula.
todos que fazem parte da célula também estão envolvidos no cuidado. Recebem cuidado e cuidam uns dos outros. Você precisa investir em proteger a germinação, cuidar do desenvolvimento e do crescimento do broto. Nós fazemos esse cuidado para que aquela semente não se perca. Aquele que foi alcançado, aquela que foi alcançada, não se perca. Por isso, cuidar é fundamental. Ok? Vamos mais adiante? Terceiro, você precisa acompanhar o crescimento da nova vida. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. O crescimento é a estação do discipulado. É onde nós vamos ensinar a palavra de Deus, é onde nós vamos fortalecer para que aquele fruto cresça, se desenvolva e também seja um alcançador, um ganhador de vidas, de almas. Então nós vamos fortalecer na palavra, ensinar princípios fundamentais da fé. Nós vamos discipular no sentido de trazer para junto e apresentar Jesus Cristo através da nossa vida. É nessa estação que nós ajudamos a tratar tentações, a tratar pecados. É nessa estação que nós ajudamos a pessoa a se livrar dos vícios. É nessa estação que as nossas células estão empenhadas em fortalecer e levantar a partir daí novos líderes. Ok? Vamos mais adiante então? Dentro disso, dentro do crescimento, você precisará investir para que a sua planta ou a pessoa seja livre de contaminação. Por isso é importante aprender princípios contra o pecado, princípios bíblicos. Receba água fresca, então, muita palavra, muita edificação, para que aquela pessoa cresça em Jesus, se torne autônoma na palavra. Ela não vai se tornar totalmente independente, ela vai fazer parte desse relacionamento da célula, vai estar vinculada ao líder, mas ela precisa ter condições de ler a palavra de Deus e entender. Isso se chama autonomia bíblica, é água fresca, que ela vai recebendo e sendo saciada, alimentada. E ela precisa também ser preparada para suportar a hora da poda. Significa que Deus vai tocar em algumas feridas, vai tratar algumas coisas, e ela precisa estar sendo preparada para isso na sua célula. Ok? Vamos mais adiante, então, vamos ver o quarto princípio. Você precisa celebrar a colheita. A quarta estação é a colheita dos novos frutos do Senhor. 1 Coríntios capítulo 9, nós já lemos, mas o versículo 10 diz: porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. A colheita, meu irmão, minha irmã, é a estação da celebração. E ao colher, você precisa lembrar que toda colheita tem a hora certa. Lembre-se de honrar os seus líderes. Princípio da honra. Meu irmão, minha irmã, a colheita é a estação de celebração. Novos frutos. Significa que nessa estação nós vamos viver colheita de novas pessoas sendo alcançadas para Jesus, a célula se multiplicando. Esses são os novos frutos que nós precisamos celebrar muito, viver honrando aqueles que semearam para que essa colheita seja de fato abundante. Vamos um pouco mais adiante. 2 Timóteo, versículo 2, capítulo 2, versículo 6 diz: o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Veja o que nós vamos ter no próximo slide. Guarde o princípio de repartir sempre. Em todas as estações é tempo de comunhão. Meu irmão, minha irmã, nessa aula nós estamos vendo algo incrível. Essa última estação é a estação onde nós reconhecemos o trabalho árduo daqueles que plantaram as sementes. E onde nós também aprendemos que todos nós somos chamados a repartir. E através de partilhar aquilo que nós temos recebido do Senhor, nós vamos abrangendo mais a nossa comunhão com outras pessoas. Mais vidas vão sendo alcançadas. Essas 4 estações acontecem no dia a dia das nossas células. Quando nós falamos da estação cultivo, no início de uma nova célula nós ganhamos. No início do ano, nós estamos investindo em ganhar pessoas.
Depois, a estação cuidado, nós vamos cuidar daqueles frutos, daquelas pessoas que foram alcançadas, as pessoas que estão chegando na célula. Depois disso, nossa célula vai passar para a estação crescimento. Então, todos aqueles que fazem parte da célula serão fortalecidos. E por fim, nós vamos celebrar os frutos, porque novos líderes serão levantados, novas células vão nascer e novas vidas vão sendo alcançadas. Em todas essas etapas, nós vamos vivendo o segundo propósito de Deus para a nossa vida, que é a comunhão. Então, você que está nessa aula, ame a sua célula, faça parte dela de todo o seu coração. E eu creio em nome de Jesus que você vai estar colocando o segundo propósito de vida, além de adorar a Deus, vai viver muita comunhão e comunhão de Deus. Ok? Deus te abençoe. Na nossa próxima aula, nós vamos ver os outros 3 propósitos de Deus para a nossa vida e para a nossa igreja. Que bom que você está aqui. Mergulhe mais nesse conhecimento do Senhor e eu conto com você para que nós possamos crescer mais juntos, como uma verdadeira igreja com propósito. Deus te abençoe, amo sua vida, até a próxima aula.